Estes números não são definitivos, uma vez que milhares de pessoas permanecem presas sob os escombros ou nas ruas, e as equipas de resgate não conseguem alcançá-los devido aos constantes ataques israelitas. Gaza está se tornando um cemitério para crianças. Centenas de meninas e meninos são supostamente mortos ou feridos todos os dias, disse Guterres em novembro passado. Há relatos de que mais jornalistas foram mortos num período de 4 semanas do que em qualquer conflito em pelo menos 3 décadas. Os Estados Unidos alertaram Israel contra a guerra no Líbano, disseram autoridades dos Estados Unidos e de Israel a Axios em 6 de junho. As autoridades disseram ao meio de comunicação que uma guerra limitada contra o Hezbollah no Líbano, que implicaria uma invasão terrestre israelita, provavelmente levaria o Irão a intervir, mesmo que a operação permanecesse em áreas próximas da fronteira. De acordo com Axios, os Estados Unidos alertaram Israel sobre um cenário em que combatentes pró-Irão da Síria, do Iraque e de outros lugares poderiam inundar o Líbano para se juntarem aos combates no caso de uma guerra alargada. As autoridades disseram que o exército israelita e o sistema de defesa estão cada vez mais preocupados com o facto de a situação no Líbano estar a atingir um ponto de viragem, acrescentou Axios. A situação tem vindo a agravar-se desde maio porque o Hezbollah conduziu ataques com drones mais bem-sucedidos contra alvos israelitas que não foram interceptados, disse um alto funcionário do exército israelita. Washington alertou que a escalada não é uma opção realista, pois seria difícil impedir que fosse fora de controle, segundo autoridades norte-americanas. Axios observa que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que é impossível acalmar a situação no Líbano sem primeiro chegar a um cessar-fogo em Gaza. Isto ocorre depois de meses em que Washington e Paris promoveram propostas inviáveis de desescalada para o sul do Líbano. As autoridades israelitas sinalizaram recentemente que a expansão da já indiscriminada campanha de ataques aéreos contra o sul do Líbano, potencialmente numa invasão terrestre, poderia ser iminente. Os meios de comunicação hebreus e os jornalistas israelitas sublinharam que uma decisão deste tipo seria devastadora para Israel. A guerra com o Hezbollah trará um grande desafio à frente interna, uma vez que o norte e o centro enfrentarão uma ameaça de uma dimensão e intensidade que nunca enfrentaram antes, disse Amos Arel, do jornal Haaretz. É difícil relatar boas notícias no horizonte, à medida que entramos no 9º mês da guerra. Uma série de conversas conduzidas nas últimas 2 semanas com funcionários das instituições militares e de segurança levantam cada vez mais provas de que Israel está a caminhar para um fracasso multidimensional, acrescentou Arel. O jornal Israel Hayom informou em 7 de junho que, 8 meses após o início da guerra, apenas 2 reuniões de gabinete foram realizadas sobre a situação no norte. Ainda não houve uma discussão sobre isto a nível político, escreveu o jornal, acrescentando que nenhum plano de guerra para o Líbano foi sequer aprovado. Quaisquer que sejam os planos em elaboração, não foram fornecidos à maioria da liderança política e do gabinete de guerra. Analistas israelitas determinaram que o lançamento de um ataque em larga escala contra o Líbano levaria o Hezbollah a disparar milhares de foguetes e mísseis de precisão contra Israel por dia, o que, prevêem, iria colapsar os seus sistemas de defesa aérea. O ministro do Gabinete de Guerra e líder da oposição, Benny Gantz, alertou os conselhos de colonos do norte de Israel durante uma visita recente para não reclamarem do presente porque o futuro pode ser mais problemático, acrescentando que dias mais difíceis viriam em breve. Oleoduto versus genocídio: como Turquia pode bloquear legalmente as exportações de petróleo para Israel. Embora a Turquia esteja legalmente vinculada por acordos internacionais para garantir o fluxo ininterrupto de petróleo para Israel através do oleoduto multinacional BTC, pode aproveitar medidas provisórias do TIJ para travar o petróleo e, consequentemente, o ataque brutal de Israel a Gaza. Israel recebe 40% do seu petróleo através do oleoduto Bakut-Tbilisi-Ceyhan, BTC, uma rota energética crítica que vai do Mar Cáspio,
passando pelo Azerbaijão, Geórgia e Turquia, até ao porto turco de Ceyhan e daí em diante, através de um navio-tanque, até aos portos israelitas.